Olá pessoal, vamos começar então a segunda videoaula da parte do ativo não circulante imobilizado, focando no aspecto da depreciação, da amortização e da exaustão. A depreciação, amortização e exaustão, elas decorrem da necessidade de os bens do imobilizado serem ajustados em função do desgaste que eles têm, em função da sua vida útil de utilização, né, desses bens. Então, com exceção dos terrenos, todos os bens do ativo imobilizados, eles devem sofrer a depreciação porque eles têm uma vida útil econômica a ser desenvolvida na empresa. Então, com base nisso, se procede, então, a realização da depreciação dos bens que compõem o ativo não imobilizado, no ativo não circulante imobilizado. A amortização ela ocorre em benfeitorias que são feitas em imóveis, né? Normalmente a amortização ela trata de direitos, de contratos e, no caso, benfeitorias também entram nesse agrupamento. Nós vamos ver mais adiante com mais detalhes aí essa questão das benfeitorias. E a exaustão ela ocorre pela exploração de recursos minerais ou florestais, como a gente vai ver agora na sequência. Então, a depreciação, focando principalmente na depreciação, ela está relacionada a esse desgaste, né, que decorre do uso do bem durante o ano, da ação da natureza ou da obsolescência, que é natural em função dos bens estarem, de alguma forma, sendo utilizados, né, pela empresa durante as atividades normais da empresa. E aí, essa questão da depreciação, ela fica associada principalmente à questão da vida útil, do tempo em que esse bem vai ser utilizado. Então, esse parâmetro vai servir para a gente definir como é que vai ser feita a depreciação do bem. Então, conceitualmente, CPC 27, ele traz a definição do que é depreciação, amortização e exaustão, que é o que a gente vai ver no decorrer dessa nossa videoaula. Tá? Esses são os conceitos formais, né, estabelecidos. Nós vamos esclarecer eles agora durante o transcorrer desse vídeo. A depreciação ela se inicia a partir do momento que o bem está instalado. Tá? Então, esse é um ponto fundamental. A gente só pode registrar o desgaste, né, pelo uso do bem que está sendo usado. Né? Então, ele só está sendo usado no momento em que ele entra realmente em operação. Então, enquanto ele não estiver sendo usado, ele não deve ser depreciado. A depreciação vai iniciar no momento, então, que efetivamente o bem começar a entrar em uso na atividade da empresa. Então, o parâmetro para iniciar a depreciação é: comprei o bem, coloquei ele, instalei, ajustei o que precisava ser ajustado. Enquanto isso, não se deprecia. Aí, no momento em que ele começa a ser usado efetivamente pela empresa, aí sim começa a depreciação desse bem. A depreciação, a gente tem dois caminhos a serem percorridos, né? A questão da vida útil é a questão contábil, né? E é o que deixa o registro do ativo não circulante imobilizado registrado efetivamente pelo valor que o bem tem, né? Porque se ele tem um desgaste e eu reconhecer esse desgaste, eu estou mantendo o bem registrado pelo valor que ele realmente vale. No entanto, a Receita Federal, para poder ter um parâmetro mais limitado, né, ela define algumas taxas e alguns tempos de vida útil. Tá? Então, vocês vão seguidamente ver algumas taxas que parecem assim associadas a alguns tipos de bem, né, do tipo edifícios, 25 anos, móveis, 10 anos, instalações e máquinas, 10 anos, veículos, 5 anos, mas isso são decorrentes das taxas fixadas pela Receita Federal. Como eu já falei em outros momentos, a questão contábil, a questão fiscal, ela deve ser tratada de forma separada. Então, para efeito contábil, a gente vai considerar a vida útil, para efeito fiscal, a gente vai considerar essas taxas da Receita Federal. E ao final do exercício, a gente faz os ajustes que sejam necessários para cumprir a questão fiscal. Tá? Mas, contabilmente, a gente vai lançar sempre pela vida útil dos bens. A questão fiscal, até mesmo por esse aspecto de que essas taxas são fixas, né,
e as realidades são diferentes, por isso que a gente diz que a vida útil é a melhor forma de se identificar como vai ser feita a depreciação, porque justamente o fiscal ele estabelece um valor, um percentual fixo, e às vezes tu tem realidades que são diferentes. Mas mesmo assim o fisco ele permite acelerar a depreciação, né, para aqueles bens que têm uma utilização muito mais frequente do que os outros, né? Então, quando trabalham turnos corridos, pode acelerar a depreciação e usar umas taxas mais que levem uma depreciação mais rápida. Mas isso precisa de laudo, né? Que mostra que realmente isso acontece. Um laudo técnico, né, para confirmar essa informação. O fisco também estabelece uma questão relacionada a bens usados, né? Então, quando eu compro um bem que já foi usado, a depreciação que vai ser feita desse bem pelo fisco é metade da vida útil ou a vida restante, né? Dos dois o maior. Então, se a vida restante for maior do que a metade da vida útil estabelecida pelo fisco, a gente deprecia pela vida restante. Se a metade for maior do que a vida que resta ainda de vida útil do bem, a gente deprecia pela metade. Então, isso é definido pelo fisco, mas novamente eu reforço. Se a gente seguir o CPC, nós vamos depreciar pela vida útil que falta, independente de ser maior ou menor do que a metade da vida útil do bem. Isso é regra fiscal, né? Como eu falei, a gente tem que saber separar a regra fiscal da regra contábil. Estou passando as duas coisas para vocês entenderem os dois caminhos que podem ser percorridos nesse caso de cálculo de depreciação. Bom, ponto focal aqui é a gente entender os métodos que podem ser feita a depreciação, porque eu falei na vida útil, mas a vida útil ela pode ser medida de forma linear, ela pode ser medida por unidades produzidas, pode ser por horas trabalhadas. Então, existem alguns métodos de depreciação. Tá? Então, esses métodos de depreciação é que vão servir para a gente distribuir melhor, né, o valor relativo ao bem nos diversos períodos que nós vamos distribuir essa depreciação. Então, entre os métodos de depreciação, o primeiro que eu vou trazer para vocês aqui é o método da soma dos dígitos dos anos. Tá? Então, ele é um método que permite que a gente tenha maior depreciação no início e uma menor depreciação no final. Então, ele segue a regra estabelecida pelo CPC, ou seja, ele limita essa soma do dígito à vida útil do bem, então não é a taxa do fisco, é a vida útil do bem. Então, aqui nós estamos considerando, por exemplo, que a vida útil de um veículo é 5 anos. Tá? É igual do fisco, mas poderia ter sido 6, poderia ter 7. A gente estabeleceu a vida útil do bem e usamos ela para calcular esse método da soma dos dígitos. Como é que a gente faz isso? Então, se são 5 anos, nós vamos somar esses anos. Assim. Então, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, que vai dar 15, né? Se fosse 6 anos, era 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, dá 21. E aí nós vamos fazer uma proporção para realizar o registro dessa depreciação ano a ano. Então, por exemplo, a depreciação ela seria montada da seguinte fração, né? Então, no primeiro ano, a gente vai colocar no numerador o número de anos de vida útil. No segundo ano, nós vamos botar o número de anos menos 1, ou seja, era 5 anos, menos 1, 4. No terceiro ano, número de anos menos 2, 3. O numerador vai ser 3. No terceiro, número de anos menos 3, e no quarto, número de anos menos 4. Né? No quinto ano, no caso, no último. Se fosse 6, como eu falei antes, ia ser 6 no primeiro, ia ser 6 menos 1 no segundo, 6 menos 2, 6 menos 3, 6 menos 4, 6 menos 5. Tá? De forma que a gente montasse um numerador para aplicar na forma. Tá? Então, ficaria da seguinte forma. Primeiro ano, 5 dividido por 15 multiplicado por 5.000. 5.000 é o valor do bem, né? A estimativa de vida útil é 5 anos. Então,
a soma do dígito deu 15, e então a gente pega no primeiro ano 5 dividido por 15 vezes 5.000. Segundo ano, 4 dividido por 15 vezes 5.000. Terceiro ano, 3 dividido por 15 vezes 5.000. Quarto ano, 2 dividido por 15 vezes 5.000. E no quinto ano, 1 dividido por 15 vezes 5.000. Aí vocês vão ver que nós vamos depreciar os R$ 5.000 em 5 anos, só que nós vamos depreciar 1.666,67 no primeiro ano, 1.333,33 no segundo, e assim vai. Ou seja, a gente vai de uma taxa de depreciação mais alta no início para uma quantidade de depreciação mais alta no início e menor no final. Para que serve isso? Normalmente, os bens novos, eles se desgastam mais no início e menos no final. Então, ele inicia com uma capacidade de produção, de trabalho maior no início, e com o tempo, com o uso, ele vai perdendo essa capacidade. E aí, então, a depreciação ela é mais, digamos assim, mais acelerada no início e menos acelerada no final. Isso permite, então, que a gente consiga fazer uma distribuição que o valor do bem líquido, né, ou seja, o valor do bem menos a depreciação, ele fique mais próximo possível da realidade. Né? Você sabe que aquele bem que a gente compra novo, em seguida que a gente começa a usar, ele vai perdendo já um valor bem significativo. Né? E com o tempo, ele vai meio que se estabilizando, né, enquanto a gente consegue usar aquele bem até o final da sua vida útil. Então, a primeira opção é o método da soma dos dígitos como forma de depreciação. Tá? Ele não está focado em questão fiscal, ele é contábil e é uma opção que a empresa tem de escolher, sempre com um parâmetro principal, que esse cálculo, né, da soma dos dígitos seja baseado na vida útil do bem. O segundo método é o das unidades produzidas. Tá? Unidades produzidas, ele é bem relacionado à questão de máquinas, né, que a gente tenha a condição de saber a capacidade de produção dessa máquina. Né? Então, pense o seguinte, uma máquina, quando ela é comprada nova, o fabricante ele já indica lá a capacidade de produção que aquela máquina tem. Então, claro, não é algo exato, mas é algo estimado, e que permite saber quanto tempo é que a gente vai poder, ou pelo menos quantas unidades a gente vai produzir com aquela máquina. Então, partindo dessa ideia, a capacidade de produção dela, em cima da produção que a gente normalmente costuma realizar, a gente vai ter uma ideia de vida útil para esse bem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de tempo de vida, de quantidade de produção que esse bem pode gerar, né, pode produzir, e ver o quanto que a gente produziu naquele período. Então, por exemplo, se a máquina tem uma vida útil, uma capacidade de produzir estimada de 10.000 unidades, então esse primeiro ano ela produziu 1.000, nós vamos depreciar um décimo, né, desse total da máquina. Então, claro, isso vai variar, né? Porque não vai ser exatamente 1.000, né? Então, um ano vai ser 500, outro ano vai ser 1.500, outro ano vai ser 2.000. No início, talvez ela tenha mais capacidade, produz uma quantidade maior, depois no final menos. E a gente vai fazer isso de acordo com essa efetiva produção que essa máquina tem. Então, a depreciação ela seria lançada acompanhando o ritmo de capacidade que a máquina tem de produzir. Da mesma forma, a hora de trabalho, né, que é outro método. Né? Algumas máquinas, elas não veem a informação sobre quantidade que ela tem capacidade de produzir, mas sim as horas que ela tem de capacidade de trabalho. Né? Então, ela tem um limite em termos de horas de trabalho, que é a capacidade que a máquina suporta a partir daquilo que ela foi desenvolvida pelo fabricante. Né? Então, a ideia é a mesma. Né? Então, a gente mede a vida útil do bem através de horas de trabalho. E aí, então, a gente tem informação, bom, essa máquina tem uma capacidade lá de funcionar durante 1.000 horas. Né? Então, a gente vai ver quantas horas, bom, a gente trabalha 8 horas por dia, ela fica funcionando, ou é uma máquina que funciona 5 horas no dia, de repente cada máquina tem uma forma, né? Então ela trabalha 5 horas por dia, só dia de semana. Então
essa máquina só está em operação durante 25 horas por semana. Aí vamos lá, 25 horas vezes 4 semanas, vamos lá, 100 horas no mês. Então, a gente vai ter uma estimativa de quanto tempo a gente vai poder usar essa máquina e nós vamos depreciar isso proporcionalmente, de acordo com esse tempo de utilização dessa máquina. Por fim, o quarto método de depreciação é o método das cotas constantes. Esse é o método mais tradicional, que é isso que a gente falou antes, né? Usar a vida útil e de forma linear, né, distribuir a depreciação. Ou seja, vocês viram que nos 4 métodos, todos eles a gente trabalha com vida útil, seja a vida útil para definir os dígitos, seja a vida útil em função das unidades, seja a vida útil em forma de horas ou em tempo, efetivamente em tempo, né? Só que nesse último a diferença é que a depreciação ela é constante, né? Ou seja, a gente vai depreciar a mesma quantidade por ano. Ou seja, a vida útil é 10 anos, a gente vai dividir o valor total do bem por 10 e depreciar 1/10 por ano. Se a vida útil é 5 anos, a gente vai depreciar 1/5 por ano. Então, a gente vai depreciar em função do número de anos. Então, por exemplo, ali, né, um bem de 5 mil reais por 5 anos, divide por 5, nós vamos depreciar R$ 1.000 por ano. Tá? Então, a lógica da depreciação é sempre essa de diminuir o valor do bem em função do desgaste e do uso que ele tem. Notem que esse exemplo não tinha valor residual, né? Quando há valor residual, eu tenho que diminuir o valor residual para calcular, seja qual for o método, né? Então, se ele tivesse um valor residual de R$ 1.000, nós iríamos calcular o custo do bem, que foi 5 mil, menos 1.000, e esses 4, então, seria dividido por 5 anos. Né? É a mesma coisa se a gente fosse fazer no método da soma dos dígitos e até mesmo das unidades produzidas, porque a máquina tem uma capacidade, mas ela ainda pode, eventualmente, mesmo depois do uso total dela, ela tem a possibilidade de ser vendida como sucata, alguma coisa nesse sentido. Então, aí a gente pode prever um valor residual no final. Se a gente não estima a possibilidade ou não pretende aproveitar isso ao final, então aí não tem valor residual, e aí o cálculo é só feito dessa forma, como está posto aqui nesse exercício. Contabilmente, lançamento, né? A gente vai debitar em despesa ou custo de depreciação e creditar na depreciação acumulada no ativo não circulante imobilizado. Então, a depreciação acumulada é uma conta retificadora do ativo não circulante imobilizado, então por isso que ela retifica o valor do bem, por isso que ela é uma forma de a gente ir compensando esse desgaste pelo uso do bem, tá? E a débito sempre vai ser uma conta de custo ou despesa, né? Se for de produção, ele é custo, se ele é administrativo, ele vai ser uma despesa. Exaustão, a exaustão, eu falei no início, né, que é decorrente do desgaste pelo uso de recursos minerais e florestais. Então, a exaustão, o direito de exploração de recursos minerais e florestais, ele também pertence ao ativo não circulante imobilizado. Então, se a empresa ela explora a reserva de minerais, por exemplo, ela adquire essa reserva, tem direito de explorá-la, e esse direito de explorar ele vai ser, então, exaurido, né? Então, eu invisto um valor, coloco isso no meu imobilizado e vou lançando a exaustão ano a ano. Como é que eu vou usar? Qual é o método? Vai ser das unidades produzidas, né? Então, ou extraídas, porque né, é uma reserva de exploração, né? Então, o que vai acontecer? A capacidade de geração de minerais ou de recursos florestais, ele tem uma quantidade X e a gente vai ir exaurindo proporcional ao efetivo, né, a efetiva extração que for feita. Então, a reserva tem uma capacidade de explorar 500 mil toneladas, eu explorei 10 mil toneladas nesse ano, nesse mês, eu vou fazer uma exaustão proporcional a esse valor. Então, um exemplo ali, né, 100 mil toneladas, custou 50 mil reais,
A extração no primeiro ano é 10 mil. Então, 10 mil para 100 mil representa 10%, 10% 50. Então, eu lancei lá como direito de exploração 50 mil e vou lançar no primeiro ano 5 mil como um valor relativo à exaustão desse primeiro ano, do primeiro exercício aí de exploração dessa reserva. Lançamento contábil, exatamente a mesma linha da depreciação, né? Debita despesa de exaustão, custo ou despesa. Normalmente a exaustão vai ser custo, né? Dificilmente ele vai ser uma despesa, porque ela é bem relacionada à produção em si, da atividade que a empresa desenvolve. Crédito em exaustão acumulada, ativo não circulante imobilizado, conta retificadora do ativo não circulante imobilizado. Amortização, ela consiste na recuperação do capital aplicado, né, na aquisição de direitos. Então, o valor a ser amortizado, ele é decorrente do tempo de vida, aí não é vida útil, sim do contrato, né, ou do regramento que estabelece a realização dessa amortização. Então, por exemplo, para a gente entender, né, algo que a gente já comentou em aula, quando a gente faz uma benfeitoria em imóveis de terceiro, essa benfeitoria, a gente tem um custo dela e o contrato, ele estabelece um tempo, né, de uso daquele bem, né? Então, eu contrato o aluguel de um bem, eu vou pagar o aluguel normalmente, que é uma despesa normal da empresa, mas eu posso fazer benfeitorias que eu vou usufruir somente enquanto eu tiver com aquele bem, né? Depois que eu sair dali, aquilo ali vai estar incorporado no bem, né? Então, essas benfeitorias eu posso lançar no ativo não circulante imobilizado e ir amortizando durante o tempo que o contrato de aluguel estiver vigindo. Então, por exemplo, eu arrendei um galpão por 5 anos, gastei 120 mil reais em benfeitorias, vou usá-lo durante 5 anos, ou seja, vou alugá-lo durante 5 anos, 120 mil divide por 5 anos, vai dar 24 mil reais por ano. Lançamento contábil, débito em despesa de amortização, ou custo, né? Dependendo se é da parte administrativa ou de produção, e crédito em amortização acumulada, a conta retificadora do ativo não circulante imobilizado. Esses valores relativos à depreciação, amortização, exaustão, eles podem ser reconhecidos de forma mensal, tá? Então, deveriam ser até reconhecidos de forma mensal. Então, mensalmente, a gente vai lançando o valor da depreciação ou da amortização da exaustão, desde que a empresa tenha a capacidade e condição de fazer esse controle, né? Senão, ao final de cada exercício, ela procede, então, à contabilização dessas depreciação, da amortização ou da exaustão. Encerramos aqui, então, essa videoaula sobre depreciação, amortização e exaustão e, na sequência, vamos ter mais um terceiro vídeo que trata da redução ao valor recuperável dos ativos, principalmente do nosso ativo não circulante imobilizado. Até mais, pessoal!